Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e convido a todos para a leitura do livro Agenda Cristã. Suba mais alto, não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo os objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe dou a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Quem gostaria de fazer a prece hoje? Posso fazer. Por favor. Pode começar? Sim. Senhor Jesus, nosso mestre amado, querido irmão, agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez reunidos para esse estudo. Agradecemos a todos os nossos queridos amigos espirituais, mentores de nossas casas e nossos mentores particulares, que conosco aqui estão para realizar esse estudo. Agradecemos também a todos que aqui vieram estudar conosco, encarnados e desencarnados. Que tudo que aqui for estudado nós possamos colocar em nossas vidas na prática do dia a dia. E agradecemos o amparo para a realização desse estudo. Que assim seja. Aproveitando, Roseli, o que vamos ler hoje? Sim, deixa eu abrir aqui. Livro dos Espíritos, Pressentimentos, questão 522. Obrigado. Por nada. Pressentimentos. 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. E também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Isso é do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e essa impressão é que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las. Se torna pressentimento. 523. Acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, o que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito.
Ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, geralmente, né, quando, por exemplo, chegamos, né, na idade própria de, por exemplo, escolher a nossa profissão, e muitas vezes não sabemos exatamente, né, qual vai ser-la. Então, aparece a voz do instinto, né, porque nós já escolhemos previamente aquilo que vamos seguir, aquilo que vamos fazer, né? Então, essa intuição, ela acaba se manifestando. E se ainda nos restar a dúvida, que possamos, né, fazer uma prece, né, ao nosso espírito guardião, que ele nos esclarecerá. Já deve ter acontecido com vocês de vocês estarem numa dúvida de fazer uma coisa ou outra, seguir um caminho ou outro, né? Aí geralmente a gente faz uma prece, né? Uma prece bem sincera, antes de dormir. E aí quando a gente acorda, né? Geralmente quando a gente acorda vem o primeiro pensamento. Ah, tá certo. E uma certeza. E aí nós seguimos esse caminho. Já aconteceu com vocês? Sim, muitas vezes. Verdade, muitas vezes mesmo. E é muito estranho você falar esse lance da profissão, né? Porque desde pequenininha eu falava e eu sempre tinha, assim, aquela vontade de ser veterinária. E quando eu tinha um cachorrinho, enfim, que foi atropelado, com 8 anos, eu curei a pata do cachorro que tinha sido quebrada. Coloquei umas talas lá, por minha conta, dei remédio por minha conta e o cachorro sarou, sabe? Quebrou as duas patinhas de trás. E eu não tive condições de estudar para veterinária, né? Por causa de custos mesmo e tudo. E eu tenho essa sensação ainda até hoje. É estranho, né? E aí, quando eu levo meu cachorro na veterinária, que começa a conversar tal, e ela vai falando as coisas e eu vou falando também, ela fala, você entende bem, né? Fala, mas parece assim, que é uma coisa já, que é uma aprendizagem já adquirida. É muito estranho. Ou eu já fui veterinária em outra encarnação, ou já vim, assim, preparada para ser nessa e acabei trilhando por outros caminhos. Mas é interessante. Bacana, né? Realmente, ou você já foi médica ou médica veterinária, ou então a sua atual ocupação, né? Veio como um Uhum. plano B. Aí a vida foi se descortinando e daí você acabou na sua ocupação atual. Eu gosto de dizer, até me veio uma analogia neste momento, né? Às vezes a gente é como uma bola de boliche, né? A gente quer Uhum. jogar no meio ali, mas daí às vezes a bola vai para a canaleta, né? É, é verdade. Às vezes me parece que essa canaleta, às vezes é o lugar que a gente tem que ir mesmo. Às vezes a gente dá volta, volta, volta e cai ali, não tem jeito. É verdade. Quando eu fui, à noite eu conheci minha esposa, era uma festa aqui na minha cidade, conhecida, e quando foi umas 9h30 da noite, eu falei, vou dar uma descansada para conseguir aguentar a noite inteira e tal. Aí acordei 2h da manhã. Aí, nossa, me troquei super rápido, fui pra festa, falei, puxa, e eu tinha a impressão que ia conhecer alguém naquele dia. Falei, Uhum. nossa, vou chegar lá, não vai ter sobrado ninguém, né? E tava ela lá, ou seja, né? Era para chegar naquele horário, né? Já pensou? Então, muitas vezes, né, quando chega essa fase da programação mesmo, a gente se direciona e é direcionado, né? É verdade. Impressionante como isso funciona. E eu tenho uma facilidade muito grande para como que fala? Agir nesses, nessas questões veterinárias. A minha amiga ontem morreu uma coelhinha dela.
que tinha sido operada, eu ajudei a cuidar, ela não conseguia pôr a mão no curativo. Eu faço assim com uma naturalidade, sabe? Aí ela ficou desesperada me chamando lá porque ela não conseguia pegar a coelhinha, ela não conseguia olhar, ela não conseguia fazer nada. Aí eu fui lá, peguei a coelhinha, ai, olha se ela tá respirando. Aí eu pus a mão, tal, ela, como que você consegue? Como... Eu falei, para mim é natural isso. Aí fomos, enterramos a coelhinha, demos pressa para ela, tal. Meu cachorro operou, tá lá com os pontos, o Haroldo falou, não quero nem ver, eu não quero ver. Eu faço curativo, eu limpo. Então é uma coisa assim, eu acho que eu já tive assim, nesse meio, mexendo com isso, porque para mim é tranquilo. Para pessoas não é tanto, mas para animais sim. Apesar que se pessoas precisarem, eu faço, tranquilo. Pessoa é mais difícil, né, Rosinha? Ser humano É, precisa de outros conhecimentos, né, Soninha? é difícil, o ser humano, a cabeça do ser humano. É verdade. Perfeito. Vamos seguindo. Então, 500. Não, 524. Os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devemos adotar nos assuntos da vida particular? Tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Nossa, isso é tão. Ou seja, eles nos dão conselhos, né? Para várias áreas da nossa vida, não é só para a questão moral, mas muitas vezes a gente tapa os ouvidos, né? Daquele lá, né? Os, os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isto a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Né? Quantas vezes as pessoas próximas, né, nos falam algumas coisas que, né, a gente vê que era para nós, né? Examine cada um as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que teriam lhe poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Gente, Verdade. tiver comentários é só me interromper. Inclusive, eu acho que esse fato de eu não ter estudado é porque eu fiz uma mudança muito radical na minha vida, sabe? Quando eu tinha 21 anos, a Soninha sabe das histórias aí. E aí eu mudei totalmente o meu caminho. E a vida, né, a nossa encarnação, né, o princípio maior que a rege é o aproveitamento e progresso, né? Então, vamos supor que se você mudou a sua vida e aquele plano, né, inicialmente, né, não deu certo, sempre tem um plano B, né? Sempre tem um plano B. Então, alguma coisa algum caminho nós vamos seguir, né? Mas o que a Rosinha fez, dando aula, crianças pequenas, foi um trabalho muito lindo, né, Rosinha? Você Foi. não fez a veterinária que você queria, mas você foi Sim. uma excelente professora e deu muito de si para as crianças, né? Então, sua missão foi muito linda. E o que eu acho interessante é que eu comecei a trabalhar com crianças mais velhas e eu era, assim, muito agitada e eu falo que eu vim dessa encarnação para trabalhar a paciência. E aí eu fui sendo
encaminhada para trabalhar cada vez com crianças menores, que eu tinha que exercitar mais ainda a minha paciência. Então, eu comecei a trabalhar com crianças de terceiro ano, depois de segunda série, primeiro, depois eu fui acabar me aposentando, trabalhando com crianças de 3 anos. Aprendi muito. Agradeço demais de ter tido essa oportunidade. Ou seja, né, muito provavelmente, né, o seu plano A, que seria a medicina veterinária, estivesse realmente em segundo plano, porque você veio nessa vida para desenvolver outras competências, né? E realmente lidar com crianças é uma oportunidade de ouro realmente para desenvolver a paciência. É verdade. Um minuto. Fred, não está vindo o som. Só um minuto. Deu problema ou será que o Fred está resolvendo alguma Não, coisa? só um minutinho aqui. Que a Marina entrou aqui. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselham. Letra A. Exerce essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe atenção para certo ponto, se disso resulta o que se tenham em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre arbítrio. Então, muitas vezes eles nos empurram na direção que precisamos ir, né? Tanto para o bem quanto para o mal. 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre na queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Aconteceu um caso aqui em Guará muito triste, porém interessante.
uma moça que estava pedalando num lugar que eu sempre passo, né? E nesse dia eu resolvi ir pro lugar oposto, graças a Deus. Ela passou em cima de um poste que havia caído, que estava eletrificado, desequilibrou quando passou pelo meio do poste, né? Ela estava de sapatilha, que tem um taco de metal, pisou no fio, foi eletrocutada e desencarnou. O que eu achei assim mais ainda, né, interessante, não, trágico, é que pouco tempo antes colocaram fogo ali no mato, né? E o poste era de madeira e enfraqueceu o poste. Então, veja, muito provavelmente já estava na programação encarnatória dela ter uma morte daquele tipo. Os espíritos não derrubaram o poste, né? Os espíritos não fizeram que ela desequilibrasse. Isso faz parte da lei de causa e efeito. Mas, né, os espíritos fizeram que naquele horário, mais ou menos aquele horário que eu estava pedalando também, que eu fosse para o outro lado. Então, olha como as coisas funcionam, né? Quando temos uma programação, a lei de causa e efeito entra em ação. Então, vamos desencarnar da forma que temos que desencarnar, né? Isso não vai mudar, e os espíritos também não vão fazer com que, né, caia alguma coisa na nossa cabeça. Nós é que atraímos essa circunstância. Mas eles não vão nos desviar, né, da trajetória, né, dos fatos que precisam acontecer. Perguntas, considerações? Não, Fred. Só que a gente tem que estar bem atento sempre, né? Porque eu tenho muita intuição, mas de um tempo para cá, assim que eu comecei a estudar mais mesmo a doutrina, eu comecei a levar mais a sério essas intuições. Porque às vezes, antes eu não ligava não, sabe? E realmente, se a gente começar a prestar bastante atenção, a gente tem muitos avisos de muitas coisas, orientações assim para a gente fazer as coisas, né, de forma que vá ocorrer da melhor maneira. A gente é muito intuído mesmo, a gente tem que ficar bem atento, né, para isso. Obrigada. Verdade. Quer falar alguma coisa, Emerson? Essa questão, né, de... Talvez não tenha muito a ver, mas só fazendo uma vaga lembrança, né, a questão do que a gente pensa, o que atrai, enfim. A questão do passado, né, a gente já estudou em algum capítulo anterior, é que eu não estou me recordando, mas sobre os ensinamentos, né, que do passado somente coisas boas, né. Eu digo isso porque se você convive com o passado e não consegue superar, consequentemente você deixa o seu estado de espírito ruim, né? Tem alguma correlação com relação ao que a gente está falando hoje? Acho que não, né? Mas é que me veio isso à cabeça agora e eu achei um ponto super salutável aí. Veja que temos a lei de causa e efeito, né? Mas a dizer também, né, como os árabes dizem, né, o maktub, que tudo isso está escrito, né, já não é bem por aí, né?
a moça que desencanou, né, estava programado para que isso acontecesse. Agora, ela poderia ter também uma moratória, poderia ser que aquilo ficasse para mais tarde, a depender da necessidade da encarnação dela, né? Como eu não sei qual livro de André Luiz que tem, que, né, tem uma senhora que ela já sabe que vai desencarnar, mas aí aparece uma situação que seria bom que ela auxiliasse. Então os espíritos vêm, né, dão como se fosse mais uma carga no corpo físico e ela vive mais algum tempo para resolver aquela questão. Agora, claro, né, que com as nossas condutas a gente atrai o bem ou o mal, né? Mas essa é sempre uma questão assim que me fascina, principalmente a questão dos desencarnes coletivos. Eu e o Emerson conhecemos uma pessoa, um amigo nosso, Nash, que ele estava com passagem comprada para o Batomushi, né? Os, os que são mais velhos lembram, né, do Réveillon no Rio de Janeiro, né, que as pessoas iam passar num barco chamado Batomushi, e esse barco, por excesso de pessoas, né, por uma série de coisas que aconteceram, naufragou e, assim, muitas pessoas morreram. E esse amigo tinha pago, era bem caro, e aconteceu uma série de coisas na, na vida dele naquele momento que ele simplesmente perdeu o ticket, né? Perdeu o ticket, mas ganhou a vida. Ou seja, não estava na programação dele desencarnar naquele momento, né? E assim somos nós não sabemos quando vai chegar a nossa hora, né? O que vai nos acontecer. Agora, né? Se tem uma questão na minha vida, né? Se está programado um desencarne para mim, os espíritos sabendo, né, das dos meus problemas morais, mas aí ocorre que eu me torno mais útil, né? Eu começo a fazer o bem, começo a ajudar outras pessoas, e evangelho lá todo dia, e vou no centro espírita, e cartas consoladoras, né? E vou aumentando o meu escopo de trabalho, né? De uma forma assim, olha, estava programado para ele desencarnar, sei lá, daqui 6 meses, um ano. Poxa, vamos pedir autorização para deixar ele mais 10 anos. Isso pode acontecer. Como também é o contrário, né? Era para eu viver 80 anos, mas, puxa, eu só estou prejudicando um monte de gente, estou fazendo muito mal. Aí os espíritos chegam, bom, é melhor puxar o fio da tomada, porque ele está se comprometendo bastante. Então, veja, né? Para que eu não me comprometa mais, adquira maiores dívidas, para que eu não prejudique outros. A minha encarnação é encurtada. Então, ela tanto pode ser encurtada como prorrogada, né? Pode ser aumentada, a depender das minhas condutas, né? Perguntas? Fred, Não, obrigado. desculpa. Não, desculpa aí. A minha mãe, ela sofreu um acidente muito grave há 9 anos atrás, e a minha irmã é da Casa Espírita também lá em Fortaleza, e veio um comunicado para ela, inclusive do mentor da casa, que era para minha mãe desencarnar nesse acidente. Ela foi atropelada por uma bicicleta e ela teve um traumatismo craniano. Então ela era para desencarne, mas aí eles falaram que por toda a vida dela, a conduta dela, as atitudes, ela teria uma prorrogação. Só que eles não deixariam ela voltar
antes que ela estivesse muito bem. Os médicos acreditavam que a minha mãe não voltaria nem a falar e conhecer ninguém. A Zana conhece toda a história, ela viu, né, Zani? A recuperação da Sim. minha mãe e como ela está hoje. O médico até chorou quando minha mãe entrou na sala andando dele, o neurologista que operou ela. E eles falaram que ela ia ter uma prorrogação, mas que ela estava dando muito trabalho. Falou para minha irmã, você conhece ela, né? Falou, conheço. Ela é bem teimosa, ela é bem assim, cheia de atitude, né? Falou, ela tá dando muito trabalho aqui, ela quer voltar de qualquer jeito, mas nós falamos que não, que só quando ela estivesse bem. E ela ficou 3 meses hospitalizada. E hoje ela enxerga, ela anda, ela levou a vida normal. Então a gente acredita assim, que foi, né? Se a gente pode considerar um milagre, o merecimento, né, dela ter tido essa prorrogação. Agradecemos muito, né? E ela tá bonitona. Tá levadinha. Hoje falei com ela, tá bem para danar, graças a Deus. Amém. Que bom, nós percebemos, né, que a encarnação ela é um instrumento, né, para o nosso progresso, né? Então, se a gente está utilizando bem esse instrumento, né, nós vamos. É como se a gente tivesse mais incentivo para continuar. E as nossas condições de vida também podem melhorar. Então, por exemplo, né, se temos uma doença, mas essa doença é necessária para nossa reencarnação. Nós podemos assim a gente vai permanecer com a doença, mas essa doença vai ter um escopo de atuação reduzido, né? Então, por exemplo, eu tenho a próstata aumentada. Eu fiz cirurgias espirituais para tentar reduzir o tamanho, enfim. E me veio a intuição que eu preciso dessa condição. Até pouco tempo atrás veio uma mensagem e falou: olha, estamos retirando os entraves físicos e espirituais devido ao, né, ao seu bom comportamento, etc. Aí fui no médico, fiz o exame e a minha próstata diminuiu. Né? Diminuiu assim. Eu estou com a próstata menor do que eu estava há 8 anos. Então, a gente vê que nós temos, às vezes, doenças, circunstâncias que nos que, que estão conosco para uma finalidade, né? Chico tinha angina, né? Divaldo chegou a ter um problema na garganta, enfim, né? O Arigó, que curou não sei quantos milhares, milhões de pessoas, não podia curar o próprio filho, né? Que tinha um problema de locomoção. Então a gente vê que, em muitos casos, a doença é instrumental, né? Ela é um freio, ela funciona como um contrapeso para nós, né? Para a gente lembrar que Deus é bom, né? Que nós já nos arrependemos do mal, dos males que nós fizemos, mas a gente tem uma cota de expiação. Agora, essa expiação pode ser superlativa, né? Então, de uma um aumento da próstata, eu posso evoluir para um câncer de próstata e desencarnar, como eu posso ter minoradas essas consequências, né? Essa expiação, se essa expiação era para ser 8, vai ser 3, eu ainda vou ter um, ter um grau dessa expiação, né? Vou precisar continuar tomando remédio, mas eu vou ter uma vida normal. Por quê? Porque eu estou trabalhando pelo bem. Eu dei um significado maior para a minha vida que não seja
só eu mesmo à busca dos prazeres, das satisfações mundanas. Pensamentos finais antes da gente ir para as vibrações? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, Fred. Não, muito obrigado. Não, Fred, obrigada. Perfeito, então. Vamos, então, nos ligar ainda mais a Jesus, agradecendo a oportunidade, estamos aqui juntos, reunidos em nome dele. Ele prometeu que ele estaria reunido aqui conosco por meio dos seus espíritos, dos nossos amigos espirituais, que vieram às nossas casas, fizeram a limpeza do ambiente, para que nós pudéssemos nos sentir bem, assim como todos aqueles irmãos que foram trazidos, e agradecemos pela oportunidade de fazermos essa caridade totalmente desinteressada, porque não sabemos a quem beneficiamos. Então, nesse clima de paz, de caridade, de concórdia, de amor, nós vibramos por aqueles que, infelizmente, estão em sofrimento, seja por escolha própria, seja. É sempre por escolha própria, né? Porque a nossa infelicidade sempre decorre do mal que fizemos, das escolhas equivocadas que fizemos. Então vamos vibrar por esses irmãos desencarnados em sofrimento. Que todos eles sejam amparados, que também os nossos amigos, a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno, possam ser acolhidos, possam ser tratados, e também todos aqueles que escolheram sair da vida pela porta do suicídio, seja ele consciente ou inconsciente. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam ser dissuadidos, convencidos a continuar vivendo. Que possamos pedir a Jesus, a Ismael, o anjo protetor do Brasil, que deite as suas luzes sobre todos aqueles que estão com turvamento, todos aqueles que estão com dificuldades de aceitar a nossa nova realidade política e social, que eles possa vir um clarão de esclarecimentos para eles, que eles possam entender que essa vida, né, é apenas um segundo na eternidade, e que 4 anos são ainda menos do que isso, né? E no mundo de provas, de expiações, estamos sujeitos, né, a todos os tipos de frustrações, de tristezas, de ressentimentos, mas que nós podemos fazer a escolha de não sofrer por conta disso. Podemos fazer a escolha de nos resignar. E como Joana de Ângeles nos diz, a resignação ativa. Eu aceito como está hoje a minha vida, como está hoje o meu país, mas me esforço para que isso mude no futuro, fazendo o melhor que eu posso, sendo o melhor cidadão, pai ou mãe de família, fazendo a minha parte. É só assim que nós podemos mudar, né? E fazer com que os outros mudem, porque as palavras podem até convencer, mas são os exemplos que arrastam. Então vamos pedir por todos esses irmãos em dificuldades de aceitação, que as luzes do Cristo possam inundar-nos e que a paz no nosso país seja restabelecida. Vibremos também pelos nossos líderes mundiais, por todos aqueles que podem restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos também por todos os indivíduos que anonimamente fazem a caridade e ajudam tantos irmãos,
e também pelos centros espíritas, igrejas, templos de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E agora que possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente que precisam muito de auxílio. Quero continuar pedindo ao Adriano, que está no hospital, Fabiane, Sabrina, Humberto Tedesco, Ulisses D'Amico e Ken. Que todos esses irmãos que vieram à nossa mente, que falamos mentalmente ou não o nome, sejam auxiliados. E agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita. Lembrando que nós devemos pedir com sabedoria, pois muito dos nossos desejos, das nossas aspirações que parecem mais justas para nós, são, na verdade, poderiam ser um desvio do nosso caminho. Então, que possamos pedir agora somente aquilo que nos trará progresso, né? Progresso nosso e daqueles que estão ao nosso redor. Pedindo à espiritualidade também que afaste de nós tudo aquilo que nos pode ser prejudicial. Agradecendo por todas as luzes do alto que recebemos, que estamos recebendo há tanto tempo. Peçamos que Jesus nos fortaleça, para que não esmurecemos diante de todas as dificuldades que nos serão apresentadas ainda, que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, que Jesus nos prometeu, mas que começa na reforma íntima de cada um de nós, com tudo aquilo, com sentimentos que deixamos que se instalem no nosso coração. Que só o amor, a caridade, a compreensão, a benevolência possa estar em nosso coração. Isso é o que eu desejo para mim e para todos vocês, para todos aqueles que nos ouvem e para todos aqueles que estão em dificuldades, em sofrimento neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, você pode fazer a prece Mahikari, depois a Camila encerra, por favor, obrigado. Goku Bidiso Gengen Shikaita Kama Harani Kamutamahi Moidemasu Kamurogi Kamuromi no Michikara Mochite Bansei Tohito no Mioya Kamu Amatsu Suno Mahikari no Mikami Harahito no Kamutachi Moro no Sakaguto Tamahi no Chuchomi Kigaruba Mahikari Mote Harahi Kyomi Misugita Maite Kamino Kono Chikara Yomigarase Tamai Tomosu Kotono Yoshio Kashikomi Momausu Miyoyamoto Suma Hikaru Mikami Mamorita Mai Saki Retamai Miyoyamoto Suma Hikaru Mikami Mamorita Mai Saki Retamai Kanagara Tamahiti Hamase Kanagara Tamahiti Hamase. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele,
Inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.